Holanda. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Café com Consciência. Hoje, tô tão feliz que ele veio e trouxe a esposa, futura esposa. Ei, quer ir pro casamento, viu? Por favor. René Silva, ele que é palestrante internacional, é o melhor palestrante do Brasil. O melhor, o maior. E o cara é uma pessoa incrível. É meu professor, meu mentor, que não terminamos a palestra, aliás, entendeu? Eu posso palestrar em caminho, mas tá me dando a honra de estar aqui no meu Café com Consciência. René, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Que honra poder aceitar e cumprir com a promessa. E poder estar aqui, né? Porque a agenda é bombando. Exatamente. René, fala um pouquinho. Todo mundo que assistiu a palestra, quem não assistiu ainda, vai lá, segue ele. Sabe que a sua palestra é contando a tua história. Exato. Da turma do Fundão. Exato. Que eu tô junto. É, né? Aí que a gente se identificou em Portugal. Exatamente. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, que é incrível, que não dá pra falar em minutos. E de onde você chegou e disse assim, com isso aí eu vou pro palco e vou transformar vidas. É muito louco isso, né? É prazer estar aqui, né? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou René Silva. E o que eu costumo dizer sempre? A vida é movida de sonhos, né? A gente sempre está em busca de algo que a gente quer. Agora, para pra pensar. A pré-condicionante para a gente querer algo, ou seja, pro desejo, é a falta. A gente só quer o que a gente não tem. Porque o que a gente já tem. E aí, se a gente for aprofundando mais, a gente entende que o que a gente tem, o que a gente não tem, ou seja, o que a gente quer e ainda não tem, está naquilo que a gente ainda não sabe. Está em um nível de consciência sobre um projeto, sobre a vida, sobre alguma área da vida. E eu, a vida inteira, fui esse cara que sonhei muito, mas eu parava sempre para entender o porquê que alguém tem e eu não tenho. E ao invés de tentar me justificar, ele veio de família melhor, o pai dele é rico, ele estudou escola pública, eu sempre por que esse cara tem e eu não tenho? Um dia eu descobri isso, que a diferença entre quem tem e não tem é que um sabe algo que o outro não sabe. E aí a gente vai falar disso em todas as áreas. E na minha história, na minha infância, foi muito legal. Eu vou voltar na minha infância daqui a pouquinho, mas eu vou... Eu quero saber do Kisuke. É o que eu mais gosto. Eu vou voltar, mas eu vou avançar um pouquinho, só para você entender aonde eu cheguei com isso. E quando eu comecei a conquistar as coisas da minha vida, a gente quer alertar as pessoas, né? Ei, sim, o segredo é esse, aquilo outro. E a gente começa a trazer os nossos motivos, a conquistar, a realizar, a chegar num nível que a gente nunca sonhou. E para te responder como é que eu comecei a levar essa mensagem ao mundo através da minha história, foi literalmente contra tudo e contra todos. Adoro. Literalmente contra tudo e contra todos. Olha que eu nem estou falando da minha infância ainda. Eu estou falando que um amigo meu, aluno meu, Alexander, ele me perguntou assim, René, eu quero ser palestrante igual você. Há muitos anos atrás, eu nem fazia, antes da pandemia, eu nem fazia mentoria de palestra, nem tinha curso, formação, a maior escola de formação de palestrantes do Brasil hoje. E aí eu falava com ele assim, Alexander, ok, vamos programar isso aí. Ele falou assim, mas eu quero ser engraçado igual você. Aí eu falei com ele assim, a gente vai ter que voltar lá na quarta série. Aí, como assim? Porque na quarta série, quando eu tinha 10 anos de idade, eu fui reprovado pela primeira vez. Pela primeira vez. Tiveram outras. Aí na minha Não fique triste, viu? No meu tempo, ela tomou bomba. Foi reprovado, tomou bomba. E aí, quem tomava bomba na minha época era a escola da humanidade. Marginal. Você ia pra sala dos marginal. Como Ana Paula. Série, o maior... Hashtag me identifico. A quarta série, a última quarta série, o menino mais novo era João Nilson, de 16 anos. Na quarta série até hoje. Então você ia pro meio dos... E eu sabia disso. Então foi um Natal, um Réveillon e um aniversário 12 de janeiro, férias, muito triste. Então em 1991 eu entrei na minha quarta série pela segunda vez, sabendo que dali pra frente a minha vida tinha ido para um caminho ruim. Esse era o meu nível de consciência. Só que por algum motivo, e aí que tá, Ana, a gente sofre muito por coisas que não existem, né? A maioria delas. Na minha palestra eu falo que 80% dos seus problemas não existem. 80% dos seus problemas não existem, ou poderiam não existir, se você não ficasse criando-os na sua cabeça. 80% das suas preocupações passadas nunca se tornaram realidade. Adivinha? Uma conta básica. 80% das suas preocupações atuais que você leva para a sua vida, para o seu trabalho, para a sua casa, para a criação dos seus filhos, que é o eterno modelo de repetição e cópia. Seus filhos não escutam o que você fala, eles escutam e sentem o que você faz. 95% das nossas escolhas são inconscientes, das 35 mil escolhas que a gente faz todos os dias. Então é um poder cognitivo que a mente humana tem de captar tudo e replicar padrão. Por que todo mundo anda de roupa? Porque todo mundo anda de roupa. Por que no México todo mundo come tacos? Porque todo mundo come tacos. Então não tem como a gente não seguir a sociedade. Para um filho, a sociedade é o pai e a mãe. Muito antes do professor. Aí o pai quer criar um filho que tenha um bom comportamento se ele não tem um bom comportamento. E aí
Tava lá na quarta série e por algum motivo, eu sofrendo por antecipação, olha o que eu quero trazer. Eu sabia que a minha vida ia acabar dali pra frente. Eu sofri isso as férias inteiras. Mas chegou lá na escola alguém, que eu não sei quem, não sei porquê, pegou o meu nome e colocou na primeira, quarta série. Um anjo. Um anjo. E os anjos existem. Existem, A gente não sabe o que vai acontecer. E aí, quando eu entrei naquela sala, eu vi meus amigos. E aí, sabe quando aquela coisa começa a voltar, aquela fisiologia da felicidade de dentro pra fora? Meu Deus, o ano vai ser incrível, porque o Roberto tá aqui, o Robson tá aqui, a Fernanda tá aqui, o Rafael tá aqui, o Alex tá aqui, meus amigos de rua, assim. Falei, o ano vai ser incrível. Naquele momento, Deus olhou por mim. a professora leu um texto motivacional lá, da história de uma criança de rua, que tinha pedido comida o dia inteiro, só tinha ganhado um pão de manhã e um pão à noite. Quando a professora perguntou quem era o personagem principal, eu fechei o livro, ela fechou o livro, lá de trás eu gritei, o personagem principal é um menino, sumiu o nome do menino na minha cabeça, e aí eu falei, e 2 pão na barriga, e a galera, foi a primeira rezada coletiva que eu recebi na minha vida, mas foi mais do que isso, foi a primeira vez da minha vida que eu me senti importante. Freud explica o ser humano pelos 2 anseios, o anseio sexual e o anseio de se sentir importante. E o anseio de se sentir importante, esse podcast aqui faz você se sentir importante, Sim. senão você não o faria. Isso. Essa roupa maravilhosa, brilhante, Os cabelos. poderosa, os cabelos, a nossa palestra em Portugal, isso a gente só faz o que faz a gente se sentir importante. Sim. De alguma forma. Tem muitas pessoas que são viciadas em sofrimento. E o sofrimento que atrai a atenção de outras pessoas se faz sentir importante. Faz ela se sentir importante. O seu organismo se vicia em sofrimento. Os ganhos secundários. Se ele achar que aquilo vai ser importante. É muito louco isso, né? Aquela risada fez eu me sentir importante pela primeira vez. E de lá pra cá, eu perdi muitos amigos, Ana. Mas nenhuma piada. Então, oh meu Deus, eu tô morrendo de medo. A minha mente, vai sair alguma. A minha mente fez com que eu me sentisse importante, fazendo as pessoas rirem, se divertirem, se sentir bem. Quando eu virei mágico, o pessoal não sabe, né? Eu fui mágico durante muitos anos, fui um dos mágicos mais famosos do Brasil, lá no Qual é o Seu Talento e tal. Hoje a mágica é o que sai da nossa boca, né? E sempre que sai coisas da nossa boca, a gente coloca na mesa. É uma overdose que eu tô agoniada. A gente coloca na mesa. E aí quando eu fui mágico, eu fui eleito lá no Qual é o Seu Talento, o Arnaldo Sacomani falou, a primeira vez que vim aqui no Qual é o Seu Talento, o mágico que é melhor do que a mágica. E não é que eu sou melhor do que a mágica, é que era o mesmo reino da quarta série. Era a mesma essência. E aqui é que as pessoas se perdem. E eu falo muito sobre isso. Durante a minha vida inteira eu fui julgado na igreja, eu fui julgado na escola, eu fui julgado na rua, eu fui julgado pela mãe dos meus colegas, porque eu era um menino com TDAH com 10 anos de idade. Num tempo que o diagnóstico se chamava criança encapetada. Para piorar, a filha de pastor, que já é criticado por todo mundo, que nós somos santos. Filho de pastor é santo. É bênção. É bênção, é bênção. É bênção, mas não é santo. E eu aprontava, eu brincava, mas eu só queria uma coisa, fazer as pessoas esquecerem que elas tinham problemas. E isso me fazia me sentir importante. Não era risada. Sim. Quando a mágica, era humor, que tinha muito humor durante a minha mágica, era descontração. Eu falo que quando eu comecei a fazer mágica, eu era tão ruim que eu errava muitas mágicas, né? E eu sabia que eu podia errar. A mágica, quando dava certo, era mais surpresa para o espectador do que para mim. Eu já falava para a pessoa, escolhe uma carta. Ela escolhia e falava assim, se não for as, é rei. Aí eu perguntava, é as? Ela falava, não. Eu falava, errei. Aí a pessoa não sabia se era. Só que essas coisas acontecem naturalmente. Porque isso vem formando a minha essência. Sabe por que as pessoas estão infelizes hoje? Dentre vários outros motivos. Porque elas vêm trocando a sua essência para caber em caixinhas que não foram feitas para elas. Elas não entendem que o mundo existem várias tribos, várias caixinhas. E essas caixinhas não foram feitas para ela. Ela perde a sua essência. Ela às vezes vende a sua essência. Tentando ser uma pessoa que ela não é. Então, o que eu tenho muito orgulho de mim e de falar da minha história, porque tudo que eu conquistei na vida hoje foi com a minha essência. É o mesmo reino do fundão, claro, que com muito mais responsabilidade, com um nível de consciência muito mais sobre a vida, sobre prosperidade. Eu nasci na infância muito humilde, né? Mas eu me tornei um exemplo para muitos, por quê? Porque eu fui mais um improvável que deu certo. Mas eu dei certo sem me corromper, sem corromper a minha essência, sem deixar de falar do que eu acredito, sem me espelhar em outras pessoas que tinham sucesso, mas com coisas que eu não acreditava que era íntegra, que era passiva de aceitação, nem de ação, de aceitação. Nas minhas imersões, você sabe, eu não faço falsas promessas, eu não cumpro nada que eu não sou capaz, eu não prometo nada que eu sou capaz de cumprir. Isso me faz feliz e não estou criticando ninguém, nem julgando ninguém. Só foi a minha essência. Eu comecei lá na minha quarta série, foi muito louco, porque hoje eu falo, a minha palestra principal, ela se chama Fórmula Mágica do Sucesso. E existe Fórmula Mágica do Sucesso? Não sei, todos os podcasts do mundo falam. Não existe Fórmula Mágica.
para o sucesso. Renner já diz que não, que possui. E eu vou dizer que existe fórmula mágica para o sucesso. Simples. Tudo que eu falo não é da minha cabeça. É mapeamento comportamental. Pega o comportamento das pessoas de sucesso, é o mesmo. É igual. Todas as pessoas de sucesso pensam e agem de forma muito semelhante. Só que não vou só aqui. Pega todas as pessoas de fracasso e vê o comportamento delas. Também. É igual. As pessoas de fracasso pensam e agem da mesma forma. Vê se alguém de sucesso critica alguém. Geralmente quem critica alguém é alguém. Quem tem fracasso, quem não tem sucesso, está programado para criticar quem tem. Por quê? Ele precisa se justificar. Vê se as pessoas de sucesso reclamam ou resolvem. Vê se as pessoas de sucesso ficam presas no passado. Vê se as pessoas de sucesso têm apego com as coisas. Olha para dentro da sua casa e vê quantas coisas tem aí que tem mais de um ano que você não usa. Roupa, sapato, bolsa, tudo. Tem gente que tem videogame, tem um Atari dentro de casa. Meu Deus, acho que tem gente que não sabe o que é Atari. Tem gente que tem um Master System dentro de casa. Ah, não, mas isso aqui foi da minha infância, e daí? E daí? O problema não é o Atari, não é o Master System. Porque a PNL fala que como você faz qualquer coisa, você faz tudo. E se você tem apego com o Atari, apego com a roupa, apego com o Master System, você não libera aquilo da sua vida fisicamente, mas a sua mente age da mesma forma. Possivelmente você não libera a mágoa, você não libera o perdão, você não libera as coisas que te fizeram, você não libera os problemas. Você está preso no plano Collor de 1992, se eu não me engano. Misericórdia. Também vai ter gente que não vai saber o que é, mas tá tudo certo. Depois a gente bota lá, gente, Plano explicando. Collor faz um plano que o governo pegou o dinheiro da caderneta de poupança de todo mundo, que todo mundo tinha Eu era dinheiro riquíssima. guardado, era na caderneta de poupança. Meu pai me contou, né? Não tava lá. Ei, mas eu tinha dinheiro. Você tinha? E aí, pegou o seu dinheiro e guardou. O dinheiro girava à noite. Gente, olha que louco, não tinha internet pra ninguém se expor e Se avisar. Exato. Pegou, confiscou o dinheiro de todo mundo. Assim, da noite pro dia. Então tem gente que tá reclamando dessa. Ai, porque se não fosse aquela crise eu teria me dado bem. Não teria. De 7 em 7 anos o capitalismo tem uma crise. E se você Eu acho que agora atualizou é de ano em ano, viu? E se você quer, você vai ter que desapegar. Então tem pessoas que estão apegadas com o passado o tempo todo. Se eu fosse apegado com o meu passado, eu sou grato ao meu passado. Sim. Você quer uma dica milenar do sucesso? Quero agora, presta atenção. Fala ali pra câmera. Pra mim. Uma ferramenta? Presta atenção. Anota. A palavra saudade é boa ou ruim, Ana? Depende. Vai me dar nota 0. A palavra saudade é uma palavra que traz emoções negativas. Saudade, ela te traz uma sensação, uma emoção de algo que de você falta. já teve e não terá mais. Ah, então a gente quer saudade. Saudade dói. Agora, quer acabar com isso? Troca, agora sim a palavra vai fazer mais sentido, troca a palavra saudade pela palavra gratidão. Você perdeu um ente querido, ao invés de falar que saudade do fulano vai doer e vai te dar emoções negativas, fala assim, nossa, que gratidão pelo tempo que minha mãe teve comigo, pela gratidão por ter tido a mãe que eu tive, que gratidão por aquele tempo que eu tive uma condição melhor, nossa, que gratidão por ter acontecido aquilo. Nisso você troca uma chavinha fisiológica dentro de você que para de te inserir emoções negativas e fisiologia de emoções negativas e começa a te trazer para a emoção positiva, que é onde tudo acontece. Então a primeira coisa, desapego, sai da palavra saudade, Por vem gratidão. da palavra por gratidão. Para quem às vezes a pessoa fala saudade com sentimento de gratidão, tá tudo bem, mas Saudade de uma viagem, de uma coisa assim. mas saudade daquele tempo não é legal. Não. Sabe? Gratidão pelaquela viagem, gratidão por aquele tempo. O Tá risco bom. que você corre de ter uma emoção negativa aí pela palavra saudade é realmente... É porque parece uma falta, né? Exato. Saudade é a dor de algo que você teve e não tá lá mais. Provavelmente Você tá não. olhando pro passado. Saudade traz apego. Gratidão não. Gratidão você libera. Então, a PNL explica como simples palavras podem provocar reações fisiológicas dentro de você. E aí, de repente você tá triste, você tá cansado, você tá oprimido, você tá Baixo fatigado, astral. baixo astral e não sabe por quê. E se eu fosse olhar meu passado, Oh, meu Deus. você pode pegar todas essas características que eu estou te falando, que compõem as características das pessoas de sucesso, pesquisa essas pessoas, não acredita em mim não. Acho que eu sou Acredita, outro acredita, palestrante acredita, que fala, acredita. não acredita em mim, não precisa acreditar em mim. Faz um exemplo, uma lista de 10 pessoas de sucesso e pesquisa as características dessas pessoas. E aí depois que comecei a palestrar, eu fui perceber que Napoleão Hill fez isso durante 20 anos, pesquisando 500 nomes de sucesso, amando de Andrew Carnegie, para saber que comportamento é esse das pessoas de sucesso. Ei, não importa onde você nasceu, o sucesso é igual para todo mundo. O comportamento das pessoas de sucesso é muito... Pega todas as pessoas de sucesso mesmo, felizes, realizadas e bem-sucedidas. Dá 3 exemplos de pessoas de Que tem sucesso. muito- que tem 3 muito- características. Tem muito falso sucesso por aí, né? Você tem que tomar cuidado com isso. Tem muito sucesso de internet por aí, mas enfim, vamos falar da Enfim, gente. é. Vamos falar da gente. Bom, três características, vou falar rápido. Primeiro é não reclamar.
Não A reclamar. pessoa de sucesso não reclama. Resolve. Mas fulano não sei o que fez comigo. Mas a pergunta é, resolve? Adianta reclamar? Adianta reclamar? Pego meu carro, vou viajar, meu pneu fura. Cansado sozinho de madrugada. Reclamar, vai colar o meu pneu? Eu tenho a opção, eu costumo falar que a vida é feita de escolhas e não escolher já é uma escolha. E sempre haverá uma escolha fácil e uma escolha difícil. A escolha fácil é reclamar. Instintiva e naturalmente. Ana, você não nasceu pronta para ser feliz, realizada e bem-sucedido. Você que está em casa aí, você não nasceu pronto para ser feliz, realizado e bem-sucedido. Você nasceu pronto para sobreviver. E lá atrás, no tempo dos primórdios, no tempo das cavernas, reclamar era essencial para te manter alerta para que você pudesse sobreviver. Mas os tempos mudaram, nós temos até internet hoje. Nós temos até TikTok. Quer reclamar, vai ser o TikTok para passar essa raiva. Os tempos mudaram e hoje a gente não precisa. E aí pego o meu carro, vou viajar, meu pneu fura. Tá. Opção A, eu fico triste, chateado, chuto meu carro, grito, reclamo, posto no Facebook se sentindo triste. Opção B, troco meu pneu. Ana, qual das alternativas para chegar mais rápido no meu destino final? A ou B? A B, né? E se eu perguntar para qualquer um, todo mundo vai falar B. Porque todo mundo sabe que reclamar não resolve. Mas por que mesmo sabendo que reclamar não resolve, a gente reclama? É um vício. É um vício. É um gatilho mental. Você não nasceu pronta para ser feliz, realizada e bem-sucedida. Gente, o sucesso é uma luta contra o seu instinto. Porque instintivamente você quer se defender, você quer poupar energia, ou seja, dormir, comer e atacar as pessoas. Atacar ou se defender. É o instinto humano. Então, quando você entende que você precisa se desenvolver para o sucesso, por isso que sucesso é mérito. E não vem com essa, nasci em família rica, isso não quer dizer sucesso. Não. Quantas vezes a pessoa nasce em família rica e quebra? Sim. E fica da pior. E sucesso não é só dinheiro também. Dinheiro traz felicidade. Ajuda. Negócio. Se você acha que não, dá o seu pra mim e vai ser feliz. Ajuda, olha aqui. O dinheiro não garante a felicidade, mas a falta do dinheiro garante a sua infelicidade. Como diz nosso amigo, é melhor chorar em Paris. Mas a falta de dinheiro garante a sua infelicidade. Então, o dinheiro é uma das coisas, está em um dos 5 pilares da felicidade, mas enfim, não reclamar. Sim, Pronto. é porque ele vai e volta. Assumir responsabilidades. Se você não tem o que você quer, a responsabilidade é sua. Se a sua vida não está, se a sua mulher te largou, a responsabilidade é sua. Se o seu chefe te mandou embora, a responsabilidade. Se o seu empreendimento quebrou, a responsabilidade é sua. Mas você percebe que eu estou falando responsabilidade e não culpa? Sim, porque é diferente. Qual é a diferença? É muito sutil a diferença. Qual é a diferença entre responsabilidade e culpa? Diga, professor. A culpa está no passado, onde eu não posso fazer nada. A responsabilidade está no presente e no futuro, onde eu tenho controle. Então, para de se culpar e começa a assumir responsabilidades. Quando você se culpa, você se pesa. E você pesa o rolê porque você não tem mais o que fazer. Já Sim, passou, já foi. Mas a responsabilidade não. É igual, mas é no tempo diferente. Então, a responsabilidade está no futuro. Assume a responsabilidade. E o que eu falei lá no começo, casa muito aqui. O que você quer ainda não tem, está naquilo que você ainda não sabe. O seu nível de consciência não chegou lá. E a pergunta sempre que fica é o quanto mais vai precisar doer para que você chegue lá. Porque a nossa vida, tudo que você quer na vida, toda a evolução de qualquer ser humano, ela passa por 4 estágios. E aqui os ansiosos, você tem ansiedade? Não, eu tô agoniada porque tem que voltar lá no terceiro negócio. Vou chegar lá ainda. Eu não perco, não. Eu sei. Os quadradinhos ficam tudo na minha cabeça. Eu aqui. sei. É isso que eu ensino. Então, a vida é feita de evoluções, é feito de conquistas, de realizações. E qualquer realização em qualquer área, pessoal, profissional, financeira, material, ela tem 4 fases. A primeira fase, Ana, é a fase da ignorância, onde você nem sabe que tem um problema. Sim. Só que a vida vai te mostrando que tem algo errado. As coisas vão te contrariando e um dia você descobre que tem um problema. Puxa, eu tenho um problema. Eu tenho que mudar isso aqui. Eu sou bloqueado nesse aspecto financeiro, por exemplo. Só que aqui ainda está cômodo. Só que a vida, ela continua te batendo. A vida está aí para te bater, gente. E te batendo que se evolui. Só que a coisa continua acontecendo, vai incomodando muito, vai incomodando muito, vai incomodando muito. É decepção atrás de decepção, é desgosto atrás de desgosto, é luta atrás de luta. Chega aqui que é o dia do chega. Aqui você já não aguenta mais. Aqui qualquer coisa é mais importante do que sair daquele momento. Só que isso garante a transformação? Aqui está só começando. E aqui é a pior fase. Porque aqui você está ignorante, dói, você nem sente.
Aqui, você quer muito sair daqui, mas ainda não saiu. E aí aqui é pesado, porque você está em busca da transformação e as coisas vão acontecendo, você vai se esforçando, vai dando certo, vai dando errado, vai acontecendo, e aí vai repetindo, a vida vai repetindo, até que finalmente, de tanto buscar, e aqui você tem que buscar muito, você se transforma. Você chega naquele momento que você se transforma naquela pessoa que você queria em qualquer área, que você tem aquele resultado, mas a coisa mais louca, e é aqui que os ansiosos piram. Aqui os ansiosos ou se curam ou se trancam. Quando você chega no nível da transformação, que é o nível mais incrível, que é o 4º nível, você entende que esse 4º nível é só o primeiro nível de um próximo problema. Sim. Onde você está completamente ignorante para ele. Tudo é processo. E se você não entender que a vida é feita de estágios e problemas e níveis de consciência e que você tem que ter uma eterna luta sobre o aprendizado e desenvolvimento, em algum momento aqui você para. Fisiologicamente isso vai te dar muitos problemas como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, etc, etc. Por que que a gente tem aumentado tanto os índices de depressão, ansiedade, síndrome do pânico e doenças psicológicas, mentais? As pessoas estão vivendo num mundo onde as coisas são relativamente muito fáceis. Ah, mas o mundo hoje está difícil. Difícil? Pergunta a sua avó o que era difícil. Hoje tem ar-condicionado. Pega um navio negreiro, pega um navio para viajar, que aconteceu uma peste bubônica do navio, morreu todo mundo, sabia nem o que era. Quantidade de doença que dava e morria, e ninguém sabia, não tinha tratamento, não tinha nada. A vida nunca teve tão fácil. O problema é que tempos fáceis fazem homens fracos. É isso aí. Homens fracos. Ai. Vamos mudar de assunto. Vamos voltar pro terceiro. Homens fracos o quê? Por que não termina? Você não conhece essa sequência? Não. A sequência fala que, bom, tempos difíceis... Isso aí, tempos difíceis fazem homens fortes. Isso aí eu sei. Homens fortes fazem tempos bons. Tempos bons fazem homens fracos. Homens fracos fazem tempos difíceis. Tempos difíceis fazem homens bons. É um ciclo. A gente precisa de chegar em tempos muito difíceis para que a gente tenha a consciência que a gente precisa ficar forte de novo. Só que nesse processo, infelizmente, muitas coisas não muito interessantes acontecem. E é o mundo que a gente está vivendo hoje. O índice de ansiedade e depressão e game over está muito grande. Só que a gente que tem um nível de consciência mais elevado, a gente tem a obrigação de botar a nossa voz no mundo. E antes de falar sobre botar a sua voz no mundo, sobre o que eu acredito que qualquer pessoa pode botar a sua voz no mundo, porque hoje eu não formo palestrantes, eu formo mensageiros. E se esses mensageiros vão ser mensageiros da internet, nos palcos, nos podcasts, nas famílias, dentro do ônibus, no jantar de família, na conversa com seu filho, não importa. Mas existe uma forma correta de você levar a sua mensagem às pessoas, e eu volto para daqui a pouquinho. Então, eu estou dando 3, mas mais uma das características das pessoas de sucesso é... Vanessa! Vamos lá, a primeira que eu falei é não reclamar, certo? A segunda que eu falei é... Esqueci. Deu um bug na minha... Vamos lá. A primeira não que eu reclamar. Falei, não reclamar. A segunda que eu falei... Eu esqueci. Tu lembra, Vanessa? Eu vou lembrar daqui a pouco. Enfim, a terceira é não fazer, né? A terceira é não olhar para trás. Não olhar para trás. Eu podia te falar outras. Sim, claro. Eu podia te falar várias outras aqui, mas o sucesso é igual para todo mundo. Habilidade ou atitude? Atitude é mais importante que habilidade. Decidir ou acreditar? Decidir é mais importante que acreditar. São todas características que você encontra em todas as pessoas de sucesso. Que você encontra em qualquer lugar. Então, eu sempre falo isso, gente. Quer ter algo? Escolhe a vida que você quer. Descobre quem já tem. Cola com essa pessoa. Todas as respostas já existem. Como fazer um podcast? Se eu não sei, eu vou colar com a Ana, porque ela já está fazendo. Se eu não sei falar... Ela já sabe aonde procurar, qual que é o microfone, qual que é o equipamento que precisa, o que eu tenho que fazer e etc. Então as pessoas ficam muito tempo perdidas querendo saber... Inventar a roda. Encontrar. Ela quer encontrar a resposta. Enquanto as respostas todas já existem. E as pessoas ficam perdendo tempo na vida, rodando em volta do próprio rabo. Isso aí faz ela se sentir menos realizada, ela se sente mais infeliz por isso e começa a desacreditar nela. Decidir é mais importante que acreditar, mas acreditar realmente também é muito importante. Ô, Renner, nesse seu processo de formar pessoas, né, mensageiros, você não acha que, eu tenho observado isso, você deve observar muito mais, que o nível de desacreditação está muito alto? Que é isso que deflagra essa ansiedade,
essa depressão. É como se as pessoas tivessem um índice de acreditar nelas mesmas lá embaixo. Às vezes você deve encontrar alunos seus que têm valores incríveis e a pessoa tá com aquela luzinha É. Eu apagada. costumo falar com as pessoas que qualquer pessoa que eu conheça, ela tem uma história melhor do que a minha. Hoje, na data de hoje, eu já fiz 1.387 palestras na minha carreira. Já transformei vidas a ponto de alguém chegar para mim, após uma palestra em Itabira, com 3 meses de palestra lá no comecinho, e falar que estava vindo de 3 tentativas de suicídio, mas não ia tentar a 4ª, porque estava ali sentado assistindo a minha palestra. Quase isso. Na verdade, já estava ali sentado assistindo a minha história. Sim. E a minha história, eu não fui abusado, eu não passei fome, eu não fui espancado, eu nunca me faltou nada. Eu era pobre, mas um pobre legal, que comia carne todo dia, desde que salsicha fosse carne. Não peito de frango. Peito de frango é só para o meu irmão mais velho. Desde que... Então, eu vim da escassez, onde meu pai deu o mundo para não faltar nada pra gente, mas eu não vim da miséria. Não tem nada trágico na minha vida. Eu nunca tentei me matar, eu nunca fiquei feliz. Nunca foi abusado. Nunca aconteceu nada demais na minha vida. A minha história, a história da minha palestra, essa palestra campeã, é só a história de um cara que passou no vestibular. Simplesmente. E eu acredito muito que Deus me deu essa palestra e esse jeito de palestrar essa história para mostrar que qualquer um pode levar uma grande mensagem para o mundo, seja como palestrante, seja como entrevistador, seja como ou seja como mãe, seja como pai, seja como empresário para o seu grupo de pessoas. Eu não comecei a palestrar nos palcos. Eu comecei a contar para as pessoas a minha história assim, ó, cara a cara. Eu contava de onde eu vim, né? Hoje é fácil me ver aqui. Aí quem olha para mim fala, o quê? Deu sorte. Eu ia falar nisso. Mas eu dei sorte. Dei sorte de ter o pai que eu tive, que lutou muito para que não me faltasse nada, que se endividou várias vezes na vida, que quebrou várias vezes na vida, que tinha sonhos que não realizou os seus sonhos para tentar realizar um pouco dos meus, ou para tentar não me deixar tão longe dos meus. Eu tive sorte de ter uma mãe que dobrava o joelho, orava por mim todos os dias, para Deus me guardar, para não deixar eu usar droga. A minha mãe achava que eu ia ser... Para não ficar pior do que já é. Para não ficar pior do que já era, exatamente. Mas quem me vê aqui hoje nem imagina, né? Bom, as pessoas ficam observando o sucesso de outras pessoas e a gente não sabe a história. Eu entendi que todas as pessoas têm uma história. E é aí que eu me apaixonei por histórias. E acredito muito que Deus criou a gente programado para acreditar em histórias. Se você quer chamar Deus de universo, o universo criou a gente programado. Se você quer chamar de qualquer outra coisa, você quer acreditar na Bíblia, na Revolução Cognitiva de 70 mil anos atrás, nós, seres humanos, Homo sapiens, o que nos difere de outros seres viventes do planeta é a capacidade que a gente tem de acreditar em algo que a gente não vê. Os animais não conseguem acreditar ou enxergar ou imaginar algo que eles não veem. Tem gente que fala que é por isso que o cachorrinho fica desesperado na porta da sua casa, porque para ele aquela porta é um portal, ele não sabe o que Você lá. sumiu. Ele não tem lembrança, você sumiu. E quando você volta, você aparece do lado, do limbo. O portal se abre, caverna do dragão. E o dono vem de meu dono voltou. Há quem defenda que o cachorro, ele sofre, é por isso que tem que educar o cachorro para acostumar com essa separação. Essa dinâmica. Essa dinâmica, porque ele sofre a dor do luto quando você vai embora. É por isso que tem cachorro que chora tanto, porque na cabeça dele você sumiu, ele não vai te ter nunca mais. Eu não sabia disso, não. É loucura, né? É verdade, Vanessa? É verdade? É verdade. Não sabia disso, não. Os animais não conseguem pensar. A diferença... Depois você pode ver lá em Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, que é o livro que retrata muito bem isso. A diferença entre os Homo sapiens, vamos pegar a nossa espécie antes, que é os Homo neanderthalis. Eles não conseguiam imaginar... Vai terminar falando inglês, viu? Eles não conseguem... É, porque quando eu fico feliz, eu fico so happy. Eles não conseguiam imaginar fora do seu campo de visão. Então eles não conseguiam se unir em bando, que eles não conseguiam saber que tem outras pessoas. A perspectiva. Isso é muito mais profundo. Os Homo sapiens, eles conseguiam... A revolução cognitiva foi o ser humano da época para o ser humano de hoje, nessa 70 mil anos atrás, que a gente conseguia pensar fora do nosso campo de visão. Então eu sei que naquele bando ele tem mais pessoas. Bom, você tem mais, vai ter mais em outras. E aí eles saíram e aí foram se unindo. Como é que a gente traz isso para os dias de hoje? A gente é capaz de se unir por ideais. Jesus Cristo é o ideal. Ninguém aqui viu Jesus. Sim. Ou é uma ideia. seja outra coisa. É uma história. É uma história. É uma história. Nós somos programados para acreditar em histórias. Olha para você ver, interior de Minas, então... Interior de Minas é maravilhoso, né? O povo é muito desconfiado, mas adora uma conversa. Aí chega e diz, nossa, a Mariazinha tá grávida. Meu Deus, a Mariazinha tá grávida. Os caras podem estar falando da Mariazinha da novela. Se ele acreditar que é a Mariazinha da comunidade, ele vai para todo mundo que a Mariazinha tá grávida. Aí vai ver a Mariazinha morreu. Ah, morreu grávida? Não, ela morreu, ela não estava grávida. Sabe? A gente acredita muito em conversa das pessoas. Sim.
Qualquer pessoa que chega falando algo, na primeira instância você acredita e se pergunta por que ele estaria mentindo. Os charlatões nadam de braçada aí por causa disso. Sempre foi assim. Não é assim, à toa a força das mídias, né? Exato, mas aí eu gosto de olhar sempre o copo cheio. Uma história que traz esperança para uma pessoa. Alguém que está sofrendo, no que ela tem que acreditar? Numa história que vai ser melhor daqui para frente. Uma história positiva, que deu certo. Numa história, se espelhando em história que deu certo, acreditar que a história dela vai ser diferente. Então, quando a gente crê em algo, a fé é acreditar numa história. Quando eu falo assim, eu vou conseguir, quando eu decidi lá que o homem é aquilo que ele quer ser, que eu vou conseguir, eu estava acreditando numa história que eu me contei. Aí, obviamente, baseado em histórias de outras pessoas. E quanto mais histórias que eu vejo de pessoas que deram certo, mais a minha mente tende a acreditar que a minha história Mas vai dar certo. consolida aquela sua Mais tende a crença. acreditar que a história vai dar certo. Quando eu vejo alguém, por exemplo, querendo criar um podcast, e ela vê o seu podcast do fulano, ela quer criar o dela também. Sim. Se ela vê, se o seu podcast der errado, se o do outro deu errado, o outro deu errado, Elas vão fazer não? elas vão acreditar que vai dar errado também. Então a gente cria parâmetros da sociedade o tempo todo. Não existe, a gente fala muito, não se compare, não se compare, não se compare. Ok, busque não se comparar, mas não tem como a sua mente não se comparar com a sociedade. Se a sua mente não tiver um grau de comparação, ela surta. Por que o maior castigo da prisão não é a prisão perpétua, o chicoteamento, nada disso? Durante toda a história é a solitária. Porque você não tem referência de castigo outro. psicológico. Quem assistiu La Casa de Papel, viu que o Rio ficou lá na solitária, no escuro, muito tempo, a sua mente vai esquecendo das coisas, vai criando outras histórias com isso, você perde a referência da sociedade. O que mantém a gente em sociedade são as referências, é o que todo mundo está fazendo. Claro, gente, não vamos exagerar, vamos ser inteligentes. A minha mãe falou que eu não sou todo mundo, é verdade. Né? Não é porque todo mundo está fazendo, você vai fazer, mas eu falo que a sociedade precisa estar aí para te dar parâmetros. Por quê? A gente volta no foco. Porque a gente é programado para acreditar em histórias. A grande maioria das coisas que você acredita, você nunca viu. São histórias, são perspectivas. E o seu sofrimento, a sua depressão, a sua ansiedade, muitas vezes ela vem por histórias que você se conta. Que você se conta. E aí eu não vou entrar muito no âmbito aqui, mas a grosso modo a depressão é uma mudança fisiológica. A sua mente para de produzir alguns hormônios e substâncias, a grosso modo. Eu não sou Sim. médico, tá? Deixar isso bem claro. É o meu jeito de explicar, mas a grosso modo, seu cérebro, sua mente, na verdade sua mente é afetada, afeta seu cérebro, seu organismo, para de produzir algumas substâncias, elas entram em desequilíbrios e você começa a sentir algo de dentro para fora diferente daquilo que você sentia. Porque nós somos escravos da nossa fisiologia o tempo todo. Então essa fisiologia muda, o nosso estado muda. Então, tudo isso baseado em quê? Em histórias. Quando eu entendi isso, mas eu não entendi isso, eu não fui estudar isso, né? Eu entendi isso na prática. Eu sou um cara que estudei muito. Eu estudei a quarta série 2 vezes, a quinta série 2 vezes, a sétima série 2 vezes. Eu estudei. Eu quero perguntar uma coisa séria. Burra? Não, eu estudei mais que as outras. Como é que pode ser burra? Você fez um reforço. Um reforço. Deu uma reforçada. A sétima série eu gostei tanto que eu fiz de novo. Mas aí, um dia eu resolvi tomar uma atitude diferente na minha vida. Eu estava sentado de madrugada, eu tinha 23 anos de idade. Eu era uma pessoa boa, era uma pessoa do bem, mas eu era um derrotado na vida. Só que eu não enxergava, eu estava no estado da ignorância. E ali eu me lembrei, eu estava vendo a televisão de madrugada, vi um cantor, Wilson Sideral. Ele veio cantando um jingle, até hoje, porque no Rock in Rio, há uns 4 anos atrás. Meu amigo hoje, inclusive, beijo, Wilson. Veio cantando um jingle, de repente ele me viu. Sabe quando o cara da TV olha pra você, ele fala com você? Ele apontou da minha cara e disse, você? Tá falando comigo. Pronto. Acho que eu vou ter meu nome. É hoje. E aí, ele falou, tá esperando mais o que na sua vida? Venha de uma vez por todas ser um campeão na sua vida. Venha para o campeão de aprovações pré-UFMG. Pré-UFMG era o cursinho pré-vestibular para alunos de baixa renda, que tinha até pouco tempo em Belo Horizonte. Alunos de baixa renda, que se atreveriam a entrar na Universidade Federal de Minas Gerais. Galera do Enem, no nosso tempo... Outra coisa. No nosso tempo, não tinha nada de Enem. No nosso tempo, cada faculdade tinha o seu vestibular, você tinha que fazer todas as provas de Tinha a todas as primeira faculdades. fase. Provas abertas na segunda fase. E aí, a hora que eu olhei aquilo, a vida para assim, aí eu penso, eu posso ser esse cara. Mas se eu paro para olhar no passado, o cara que foi expulso da escola 3 vezes, o cara que foi reprovado outras 3 vezes, o cara que o diretor pegou ele, levou para a sala dele. O diretor me levou para a sala dele e me colocou sentado aonde? Na minha cadeira, porque eu já tinha uma cadeira minha na sala do diretor. Muito de tanto bem. que eu frequentava lá. E ele olhar para mim desesperado, o diretor que tinha sido uma pessoa boa antes de mim. Tem certeza?
fui visitá-lo no manicômio onde ele mora há 10 anos. Mentira, mentira. O diretor era uma pessoa boa de mim. E ali ele olhava pra mim desesperado, porque ele tentava me ajudar e não conseguia. E falava, cara, será que eu nunca vou ouvir uma notícia boa com o nome de René Alexandre Silva? Tudo de errado nessa escola tem um nome, René Alexandre Silva. O terror da escola, dos professores, René Alexandre Silva, o nome do mal, o nome do errado. E eu ouvindo aquilo tudo. E eu, Você vai ficando desse tamanho. Quando isso sideral falou aquilo, eu tô falando, cara, mas como que esse cara aqui pode ousar sonhar tão grande? E aí eu fui lembrando, o diretor falou aquilo, e ele foi duro comigo, ele falou assim, faz um favor pra mim, eu não aguento mais, morre. Acredita? Eu olhei na cara dele. Morreu. Nasceu outro. Eu olhei na cara dele e mandei na lata. Se eu morrer, minha mãe me mata, velho. Eu não pensava em outra coisa além de divertir as pessoas por causa daquele assunto lá da 4ª série. Mas ele nunca me agrediu. Mas aí ele me falou aquilo tudo e mais uma vez a minha mãe teve que sair da escola e sair da casa onde eu morava e na escola para me buscar na diretoria. E um dia eu percebi que eu dava muita tristeza para minha mãe por causa disso. Ali sentado vendo isso sideral na televisão, esse filme todo começou a passar diante dos meus olhos e lembrava que a minha mãe falava assim, a minha mãe que veio da pobreza legal, como eu disse, a minha mãe veio da miséria, a minha mãe não tinha roupa para vestir, a roupa dela era feita de pano de chão, de saco que ela ganhava, quantas vezes ela conta que tinha um ovo de galinha para dividir entre 6 irmãos. Nossa. Hoje o meu café da manhã, sei lá, minha dieta que eu nem faço mais, que eu não aguento mais comer ovo, são 6 ovos só pra mim no café da manhã, olha que coincidência. Meu pai puxou a carroça no lugar do cavalo, guiado pelo seu próprio pai a troco de comida. Mas essas pessoas um dia tiveram 4 filhos e um sonho de não deixar aquilo acontecer comigo e com os meus irmãos. E eu nunca percebi isso. E essa história de ingratidão da minha parte, que acontecia ali na escola, parecia que era uma história que não tinha fim. Mas naquele dia, na sala de televisão ali, eu decidi ser diferente. A minha mãe, todas as vezes que ela me corrigia, toda vez que aquilo acontecia, ela me levava para casa, me batia, me corrigia com todo o carinho do mundo. Minha mãe me batia tão gostoso que ela me batia e ensinava português, que ela ia batendo dividindo em sílaba, tipo, eu já falei pra você que não pode. E aí, essa frase era longa, né? Então a gente apanhava muito. Mas ela nunca me bateu com agressão. Ela nunca me deu um soco, nunca me deu um tapa, nunca me deu um chute, nunca me deu um chão de cabelo, nunca me deu nada. Era sempre na regra. Sempre na regra de Salomão. Salomão mandou corrigir o filho com a vara. Tá lá na Bíblia. Você gosta da Bíblia? Vai lá em Provérbios, tá lá. E aí, Ana, toda vez que a minha mãe se decepcionava muito comigo, ela voltava, às vezes com os olhos vermelhos. Hoje ela me conta que aquilo doía muito mais ela do que em mim. Mas ela não ia cruzar os braços e deixar que eu me tornasse algo que ela não me criou para ser. Minha mãe tinha muito medo que eu desse errado, porque chorou. Mas ela tinha muito medo que eu desse errado. E todas as vezes ela me repetia a mesma frase quando ela me dizia, cuidado com a sua vida, Rena, porque o homem é aquilo que ele quer ser. Ana, eu estou falando mais de centenas de vezes. Eu dei trabalho, eu aprontei, minha mãe me repetia, o homem é aquilo que ele quer ser, o homem é aquilo que ele quer ser. E lá na sala de televisão, com isso sideral ali, naquela loucura, eu comecei a pensar quem eu sou, aí eu me vi um derrotado. Eu me enxerguei com 29, eu estava com 23, eu me enxerguei com 24, 25, 26, 29, 30. Se eu entrasse na faculdade, eu ia formar com 29 para 30, e me cheguei com 40 e com um derrotado. Ali eu parei e falei, o que eu estou fazendo da minha vida? A verdade estava aqui diante dos meus olhos o tempo todo, e geralmente está. Geralmente nada é novo. Geralmente o que te tira da situação que você está hoje é uma verdade que já te foi dita, mas você não estava pronto para receber aquela verdade. E naquele momento eu cheguei no dia do chega. Eu não tinha estudado ensino médio, eu tive que fazer um supletivo para poder entrar no vestibular, na faculdade, mas eu me matriculei. Um maluco, jovem semi-analfabeto, doidão, em busca de um sonho. Mas o sonho era muito mais do que meu. O sonho era de não dar mais decepção para os meus pais. Ali toda a ingratidão da vida começou a se tornar gratidão. E gratidão para mim não tem nada a ver com agradecimento, com dizer obrigado. Gratidão para mim tem a ver com retribuição. E aí eu entendi o tanto que eles fizeram por mim, eu tinha uma certeza. Não importa se eu não tinha ensino médio, não importa se eu era o pior aluno, não importa se eu nunca tinha estudado, não importa se eu estava competindo com os alunos de escolas particulares, Sim. no vestibular mais concorrido de Minas Gerais, um dos mais concorridos do Brasil, na Faculdade de Engenharia de Minas, da Universidade Federal de Minas Gerais. Dali eu parti numa busca incessante, não era de passar no vestibular. Era de provar que o homem é aquilo que ele quer ser. Que ela não podia estar errada há tanto tempo, que aquilo não podia ser uma inverdade tão grande. E ali eu comecei numa jornada muito louca. Eu me matriculei naquele cursinho, no meio do rolê o meu dinheiro acabou. E aí, quando eu menos espero, passei na primeira etapa do vestibular da UFMG. E aí, quando a gente pensa em comemorar, logo começa a segunda etapa. 4 provas abertas de matemática, química, física e redação. E eu te pergunto, quem inventou redação? Mas eu era bom de redação, eu não era tão bom de redação que eu fui escrever um bilhete para minha mãe assim, mãe, vou estudar na casa do Franco e volto na sexta-feira. Aí bateu dúvida se sexta era com S ou com X.
Eu era tão bom de redação que eu voltei na quinta. Eu não podia queimar o filme naquela hora. E ali foi aquela jornada maluca, o meu dinheiro acabou, eu não tinha dinheiro para pegar ônibus. Mas sabe quando você decide? Sim, quando E eu vou decidiu, repetir, decidiu. decidir é mais importante do que acreditar. Eu nem sei se eu acreditava, mas eu tinha decidido. E aí quando o meu dinheiro acabou, eu falei, azar, nem que eu vá a pé. Mas eu acredito muito que quando você decide, coloca o pé, Deus vem e coloca o chão. E essa que eu não sei explicar. Mas aconteceu na minha vida durante muitas vezes. E essa foi mais uma. No outro dia eu arrumei uma carona, 6 horas da manhã. Do nada, passou uma carona. Com meu irmão mais velho, que era o cara... Ai, Quem né? conhece a palestra, né, sabe que é o Rainer. O cara que tudo na casa era dele. O cara que muito mais me criticou do que me elogiou. Mas foi um grande mentor. Nunca passou a mão na minha cabeça. Mas ele me dava aquela carona e ia falando no meu ouvido. Eu estava de 7 horas da manhã até as 9h45 da noite. 9h30 da manhã, horário do lanche. Eu não tinha dinheiro para lanchar, lógico. 3h30 da tarde, lanche de novo. Eu não sei para que tanto lanche. Eu não tinha dinheiro para lanchar. Mas como diz o ditado, o que é um lanche para quem não está almoçado? Meio-dia tinha sido horário do almoço. Mas não é que eu não tinha dinheiro para almoçar. Na minha cabeça é que eu tinha 1 hora a mais para estudar. 80% dos seus problemas não existem se você olha. Se tem problema, você está olhando do lado errado. Você está apegado. Ó o ciclo. Você está apegado ao lado errado do problema, à dor do problema. E ali eu ia esperar chegar o melhor momento do dia, que era 18h40. E ali eu ia comer 2 pãezinhos com manteiga, um copo d'água. E era a minha segunda refeição do dia. Decidir é mais importante do que acreditar. Mas eu confesso que existirão dias bons, dias ruins, dias fáceis, dias difíceis. E assim como muitos de nós, e talvez você, para estar aqui hoje, também pensei em desistir. Óbvio, tem dia que é mais difícil, tem dia que tem mais dor, tem dia que as pessoas te enchem mais, ou você está com a fisiologia meio alterada, alguma coisa aconteceu, e naquele dia acho que o pão estava mais duro, e eu comecei a chorar ali, falei, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Será que isso tudo é necessário? Será que eu vou conseguir? Eu comecei a me perguntar, será? Quando eu pensei, será que vai dar certo? Olha as dúvidas, ó, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que vai... E se isso tudo não acontecer? Quando começou a ter essas setas mortais do inimigo, a minha fisiologia começou a mudar e eu comecei a parar de resolver e comecei a reclamar. Quando eu comecei a reclamar, eu percebi que a minha decisão estava mudando, porque eu estava enfraquecendo. considerando hipótese de não dar certo. E quem decide não olha para trás. Quem decide não olha para o passado, quem decide não olha o que vai dar. Quem decide vai. E ali, quando eu pensei em desistir, graças a Deus eu desistir. Eu desisti de desistir. Porque eu me lembrei que eu não podia desistir. Eu me lembrei porque eu tinha começado. E eu não comecei por mim. Ali eu entendi que eu tinha um porquê em não desistir, que era muito mais forte do que eu. Hoje muito se fala de propósito, né? Propósito para mim é algo que transcende o eu. É algo que vai além de você mesmo, dos seus interesses. E aí eu me lembrei que para que eu estivesse ali, muitas coisas aconteceram. 2 pessoas me sustentaram muito. Ali eu descobri que eu tinha um porquê em não desistir. E esses porquês eram aqueles que eu chamo de meus filhos, mas na verdade são meus pais. Não invertendo papéis dentro de casa, mas eu me lembrei que a nossa vida é composta de 3 fases. A primeira fase a gente acredita no Papai Noel. A segunda fase a gente perde a inocência, não mais acredita no Papai Noel. E a terceira e última fase, acreditando ou não, a gente é o Papai Noel. E o mundo dá voltas. E ali eu me lembrei que eu precisava ser o Papai Noel. No dia que eu pensei em desistir, eu estou falando ali de 2003, dezembro de 2003, eu me lembrei do dia, eu comecei a sonhar lá no fundo do poço, eu comecei a sonhar com a vida que eu vivo hoje. Foi lá que eu decidi que o dia que a minha mãe quisesse um micro-ondas novo, era eu que tinha que dar. Ah, eu decidi isso. E aí ela quis, anos depois. E nem sei porque o velho funcionava ainda. Mas ela quis. E aí foi lá que eu tomei essa decisão de lembrar que um dia eu ia ser o Papai Noel. E aí eu olhei pra frente, e aí eu desisti, passou o Natal estudando, Réveillon estudando. E pra mim não houve dia mais incrível da minha vida. Esse dia foi mais importante do que o título de melhor palestrante do Brasil, de que alcançar mais de 1000 palestras, de que ter centenas de alunos, mais do que qualquer outra coisa, mais do que conhecer a neve, que era um sonho de criança, mais do que carro conversível, mais do que qualquer coisa que eu tenha conquistado na minha vida. Foi o dia que eu ainda sem resultado financeiro nenhum, recebi um telefonema e entrei no quarto da minha mãe de manhã, desesperado, e ela já tinha ouvido uma conversa. E aí quando eu cheguei na porta do quarto, ela estava sentada com o pijaminho de babadinho roxo, assim, umas perninhas brancas. E quando eu cheguei na porta do quarto, assim, falei, mãe, ela olhou para mim e falou assim, quem morreu? Desesperada. E eu pude olhar na carinha dela e falar assim, eu passei no vestibular. Eu tinha acabado de receber o telefonema que eu tinha passado no vestibular. Aquele momento não é sobre passar no vestibular, é sobre todas as crenças
malditas. Ali nasceu o novo reino. Ali nasceu o novo reino. Ali era a concretização que o novo reino tinha nascido quando ele escolheu. E é essa história que eu levo para as pessoas. E é quando ela colocava a mãozinha na cabeça e falava assim, meu Jesus, eu não acredito. Como se aquela vitória fosse muito mais dela do que minha, e talvez fosse mesmo. É a vitória de muita gente. Né? Ali eu realizava 2 grandes sonhos, o meu e o dela, e o deles de uma forma geral, né? E hoje eu te falo que o orgulho da minha vida não é viajar, não é palestrar, não é nada do que eu posso fazer. É ouvir aquela mulher que perseverou por mais de centenas de vezes falar que o Renner é a maior prova viva que ela tem de que o homem é aquilo que ele quer ser. E com essa história simples, claro que nós temos que contar tudo aqui, tem mais alguns detalhes divertidos. A turma está paralisada ali. Então. Mas com essa história simples, eu fui fazer uma palestra na cidade de Itabira, com 3 meses, e aquela mulher veio até mim falando que estava 23 tentativas de suicídio, mas ia tentar a 4. E tem muita gente, o que eu acredito? É que qualquer um pode ser um mensageiro, um palestrante, qualquer um pode estar no palco, porque a sua história, seja lá qual seja a sua história, ela é mais interessante do que a minha. Talvez ela não esteja sendo contada da forma certa. Depois que eu entendi isso e decidi ajudar outras pessoas a romantizarem as suas histórias e os seus conteúdos, trazendo o conteúdo, que uma palestra tem que ter conteúdo, obviamente, por mais técnica que a palestra seja, ela tem que ter pelo menos 5 minutinhos de história. Por mais conteúdo que ela seja, ela tem que ter 5 minutinhos de história, para quem está ouvindo saber de quem é a essência por trás daquele conteúdo. Porque todo mundo sabe que sem emoção não há transformação, né? Então não é emoção de chorar, nada disso, não. Mas é unir pelos valores, pelos princípios, por aquilo que você acredita. Por quê? Porque nós somos programados para acreditar em histórias e que nos unimos por ideais. Que nada mais é do que uma história sobre o que acreditamos. Então hoje a minha mensagem é levar para as pessoas, conte as suas histórias. Eu sou líder desse movimento de incentivar as pessoas a contar as suas histórias. E eu ensino o que eu faço, que é contar uma história simples ou nem tão simples. Eu tenho alunos que se curaram de câncer 3 vezes. Eu tenho alunos que passaram por outros, vocês nem imaginam, mas não sabiam como contar essas histórias de outras pessoas ou por que contar. E já salvaram muitas outras vidas, muitas outras empresas, muitos outros casamentos, muitas outras famílias, muitas outras criações de filhos, através de histórias simples. Então eu acredito no poder de uma história de verdade. O critério básico para dar certo o que eu ensino. O critério básico para eu poder aceitar alguém como aluno é simplesmente ser uma história de verdade. Se não tiver memórias emocionais sobre o que aconteceu, não vai funcionar. Não adianta eu te dar o meu roteiro hipnotizante para se contar uma história, para ter uma palestra, um treinamento, um live ou algo desse tipo, salvar a vida, se não for de verdade. Eu trabalho com a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Eu vou dizer o quê? Ficar aqui até amanhã. O que é que eu vou dizer? Ô, Renner, quem quiser, segue o Renner. Quem quiser me seguir, eu vou colocar aí tua subir a gente. Avenida Rio Negro e Não, direita. nas redes. E você faz online também, né? Então, Faz as mentorias online em grupo. Isso. Eu tenho... Porque eu vim da imersão agora, foi punk. Muito Gostou, bom. né? Amei. Gostei Foram pouco. 3 amei. dias intensos, né? Entrega. Muita transformação, muitas histórias. E muita entrega. Muita entrega. Sim, então vá. Fale da mentoria. A pena. Então, Muito. então, na verdade, a minha formação, a próxima data vai acontecer. Bom, a gente tem formações de 2 em 2 ou 3 em 3 meses. Acompanhe no Instagram, eu não sei quando você vai estar assistindo isso aqui. Mas se eu estiver ensinando isso ainda, acompanhe no Instagram que você vai saber. Não E de sabemos lá- onde ele estará, né? Se estará falando espanhol, speak English, ele vai ter poliglota, essas palestras dele. E de lá a gente acompanha o aluno durante 6 meses em um processo de mentoria. E todo mundo consegue. Qualquer. Vanessa, ele já vai, viu? Mas eu preciso perguntar algumas coisas aqui, porque Qual- eu não podia impactar aquela palestra dele ali, que estava maravilhosa. Qualquer um consegue. pessoa pode ser palestrante. Qualquer um, por E mais tem uma tímido, verdade, por mais 30% dos meus alunos não sabiam falar em público. entrega. Muitos destravaram o falar em público através do roteiro hipnotizante. Porque às vezes a pessoa não sabe contar a história, não sabe trazer o conteúdo, porque ela não tem uma estrutura. Nesse quadradinho você fala isso, o que você quiser dentro dele. Nesse quadradinho você fala isso, nesse quadradinho você fala isso, nesse quadradinho você fala isso. Liga um quadradinho com o outro. As frases de cria- ligação. Cria uma... é bom, aluna. Cria uma estrutura e um roteiro que você traz as pessoas dentro da sua verdade. E quem trabalha com venda, com mentoria, muito antes de você vender o seu produto, está vendendo você. A pessoa compra você antes de comprar o seu produto. Se não tiver os mesmos princípios e valores, uma hora ela não vai discrepar.
Por isso que eu só aceito pessoas que têm os mesmos princípios e valores que os meus. E você falou uma coisa, eu sei que ele tá com tempo, mas eu tenho que falar. Que muitas vezes você não quer ser palestrante. Ah, eu não vou fazer negócio de palestra, que eu não vou palestrar. Mas você vende. 80% dos meus alunos não querem ser palestrantes Mas você de carreira. vende. Às vezes quer ter uma palestra, palestrar num evento, para fazer sua live, Pra dar chegar. sua mentoria. Ah, porque uma palestra gera autoridade, né? Sim, Ninguém no evento tem mais autoridade do que quem está em cima do palco. sim. Não tem jeito. Se alguém está do seu lado, que você não conhece, só cumprimentou, sobe lá, faz uma palestra, você descobre que ele é o palestrante do evento, ele volta, quando ele senta do seu lado, ele é outra pessoa. O nível de autoridade de quem está no palco é muito grande. E a gente sabe que autoridade é bom para vender. Por quê? Vende a confiança. Confiança é conexão. E a autoridade gera confiança, gera conexão, e é por isso que vende mais. Então uma palestra te gera muita autoridade. Então você já palestrou, pega essa foto, põe no seu Instagram aí, deixa as pessoas saberem que você palestra. Porque um palestrante, na cabeça das pessoas, é aquele que domina sobre um assunto. E você vai dominar sobre um assunto, vai falar sobre o seu assunto, mas vai dar alma a esse conteúdo para que as pessoas possam se conectar com você. Aí gera ainda mais confiança e ainda mais venda. E só a venda transforma, né? E resultado para sua vida. Renner, mais que um palestrante, mais que um professor, você é um líder de líderes, né? Exato. Porque você ensina as pessoas a serem líderes da sua vida, inspirar. Muito obrigada. Fiquei sem fôlego, mas eu não podia interromper nada. Foi maravilhoso. Obrigada por ter vindo. Muito obrigado, eu que agradeço e fico à disposição quando quiser convidar de novo. É verdade, Vanessa? Tem certeza disso? Quando quiser convidar de novo, a gente tendo a agenda, a gente pode vir, a gente pode falar Traz de papai, um mamãe. milhão de outras coisas aqui. Com certeza. Você tem um trabalho sobre felicidade, tudo. Exatamente. A minha maior especialidade nem é palestrar, acreditem. A minha maior especialidade é ciência da felicidade e bem-estar. E é doloroso saber o porquê que as pessoas são tão infelizes e as pessoas não quererem acesso a essa informação porque acham que já sabe o que é felicidade, sendo que muitas vezes ela está infeliz, mas não consegue assumir. Aqui no Brasil a gente sofre disso, não consegue assumir que um estudo sobre o que é felicidade sobre o que traz, porque são coisas diferentes, pode ajudar ela a ter avanços na sua vida pessoal, profissional e financeira e sentir de dentro para fora algo que realmente faça a vida valer a pena, faça a vida ter sentido. Afinal de contas, felicidade não tem nada a ver com o que acontece na sua vida, tem a ver com a forma na qual você reage com o que acontece. E essa forma que você reage te dá um alto nível de satisfação com a vida, que é a felicidade, ou um baixo nível de satisfação com a vida. Felicidade é só isso. Já deu outra palestra Mas no final fica para um outro. No próximo a gente se podcast. aprofunda. É isso aí. Obrigada, Obrigada, Aninha. Parabéns pelo Meu seu professor, trabalho. obrigada. Esse foi o Café com Consciência. Vanessa, obrigada. Vi Vanessa assim, 5, 2, 3. Obrigada, Renner. Eu que agradeço. Um beijo.